Olá pessoal, eu aqui mais uma vez para a nossa quarta aula aí. Dessa vez nós vamos falar sobre bombas, tá joia? Bombas e aeradores e sistemas de aeração, na verdade. Então pessoal, eu não vou aprofundar muito na questão dos tipos de bomba, funcionamento de cada uma assim bem específico, porque o intuito do curso é saber mais a questão da utilização mesmo, saber como dimensionar e saber a função e a finalidade, conhecer os tipos de bomba e aquelas que são mais utilizadas aí na agricultura. E o mesmo se aplica para os aeradores. Joia? Então vamos lá. Bombas, né? Só para descontrair aí, pessoal. Então, as bombas, basicamente, são estruturas, né, mecânicas utilizadas para a transferência de água em diferentes níveis. Normalmente ela é utilizada para a elevação de água de um nível mais baixo para um nível mais elevado. O ideal, né, é que a gente encontre uma propriedade que não tenha necessidade do uso de bomba, porque você economiza com energia elétrica. Mas em alguns casos se faz necessário o uso da bomba para fazer o abastecimento dos viveiros. O que é muito comum é você utilizar as bombas para poder abastecer o seu reservatório, e do seu reservatório você jogar a água por gravidade para os viveiros, para os demais viveiros, até mesmo para, como você tem uma demanda hídrica, né, de 24 horas, então até mesmo para você não permanecer com essa bomba ligada por um período de 24 horas. E aí, com o uso do reservatório, você consegue encher o reservatório, desliga a bomba, usa um pouco e depois completa o reservatório. Claro que na dimensão você vai ter que dimensionar uma bomba com uma demanda maior do que aquela projetada para a sua lâmina de água. Outra questão importante, pessoal, é que quando você depende da bomba para fazer o abastecimento dos viveiros, é necessário que você tenha não apenas uma bomba. Se você precisa de uma, é necessário que você tenha duas bombas, porque no caso de precisar da manutenção, uma queimar, você tem a outra de reserva. E além da utilização da bomba de reserva, você também precisa lançar mão de uma fonte de energia alternativa. No caso, é necessário que você tenha acoplado ao sistema de bombeamento um grupo gerador, para você não depender única e exclusivamente da rede elétrica. Pode acontecer de faltar energia por vários dias, você ter problemas com relação à falta de água dentro da propriedade por não estar conseguindo ligar a sua bomba. Bom, vamos lá. Basicamente, nós temos dois tipos de bomba. São as bombas dinâmicas, ou mais conhecida aí, aquelas que são mais populares aí, conhecidas como centrífugas, e as bombas alternativas, também são chamadas de bombas volumétricas. Essas bombas aqui são as que são mais utilizadas na agricultura, para o bombeamento da água. Essas bombas volumétricas aqui são mais utilizadas na indústria. Por quê? Porque você consegue, elas são mais bombas dosadoras ou bombas de alta pressão para processos ali dentro das indústrias. Por isso que são chamadas de bombas volumétricas. Vocês vão ver que, de acordo com a conformação dela, consegue-se medir a vazão, consegue-se controlar a vazão de acordo com o número de voltas que o motor dá, com o número de giros
Joia? Enquanto que esse tipo de bomba aqui, você só consegue regular a vazão ou extravasando, colocando um registro, né, na bomba, ou você trabalha a coluna de água. Qual a diferença entre elas? Bom, as bombas dinâmicas, elas têm uma pressão menor e uma maior vazão. Então a gente precisa aqui na aquicultura de uma maior vazão. Quando ao contrário das bombas alternativas, né, as bombas volumétricas, elas têm uma pressão maior e uma menor vazão, certo? Elas são mais caras e as bombas centrífugas são mais baratas quando comparadas uma com a outra. Basicamente, as bombas centrífugas ela funciona como com o giro ali, né? A energia dinâmica, na verdade, a energia elétrica, né, transformada em energia dinâmica aqui no motor, essa energia dinâmica, ela quando a água entra em contato aqui com essa centrífuga, essa energia dinâmica aqui transfere essa energia dinâmica aqui para a água, colocando a água em movimento e forçando a água a ir pela outra passagem. E essa diferença aqui de fluxo faz com que a água seja elevada ou que a água seja bombeada. Esse tipo de bomba, ela pode ser uma bomba simples, ou seja, ela tem apenas uma centrífuga, ou ela pode ser uma bomba multistágio. São várias centrífugas dessas aqui acopladas. Entra em uma, sai na outra, entra em uma, sai na outra, entra em uma, sai na outra, até sair no final. E aí você pode ter várias centrífugas aqui dentro, aqui, a depender do dimensionamento da bomba. Normalmente, essas bombas simples aqui, elas são para uma vazão mais baixa, e essas bombas aqui, elas obtêm-se uma pressão e também uma vazão maior quando comparado com a simples. Porém, pode ser utilizada qualquer uma das duas aí, a depender do dimensionamento da sua necessidade hídrica, tá joia? Então pode usar qualquer uma das duas aqui. As bombas volumétricas, a gente vai ver que elas podem ser rotatória ou giratória, quando o fluxo da água ele entra em contato da mesma forma a energia elétrica é transformada em energia dinâmica, porém a água ela fica presa aqui nos compartimentos aqui da engrenagem e aí ela é direcionada para o sentido oposto. Ela não é forçada a passar aqui pelo vórtice ou pelo fluxo aqui criado, não é transferida uma energia, então ela é simplesmente prensada aqui dentro das engrenagens e aí ela é passada para frente. E isso confere uma maior pressão, porém uma menor vazão. Isso é utilizado normalmente quando você precisa quantificar o fluxo que está passando aqui. Então, de acordo com o número de voltas que o líquido faz aqui dentro da engrenagem, pelo volume aqui do dente da engrenagem é calculado o volume de água que passa. E também pode ser encontrado bombas alternativas quando elas são de pistão. Então elas podem ser rotatória e de pistão. São encontradas nesses dois tipos. A de pistão, ela pode ser simples, quando tem apenas um pistão, como está aqui na figura. Pode ser duplo. O duplo é quando esse pistão aqui ele exerce a compressão da água aqui dentro do sistema, tanto quando ele volta, quando ele vai. Normalmente para isso acontecer, precisa ter dois pistões, né, um de cada lado aqui, e aí por isso chamado de duplo. Então, tanto quando ele está indo, quanto ele está voltando, ele está bombeando água. Nesse caso aqui, ele está voltando, e aí quando ele
comprime a água aqui, ele força aqui a passagem aqui por um diafragma ou por uma válvula, e aí essa água não tem como voltar, ela só tem como passar, né, pelo diafragma ou pela válvula, e aí nesse sentido ele é bombeado. Como o volume de água que cabe aqui dentro aqui, ele é conhecido, dá para se calcular a quantidade de água pelo RPM, pelo número de giros que o motor faz aqui. Esse sistema aqui também é adotado em alguns tipos de bombas que a gente vai ver no próximo slide. E bomba o tipo de pistão de diafragma. Nada mais é que ao invés de utilizar uma válvula aqui, é um diafragma que tem aqui, que ele é aberto ou fechado quando ele é comprimido dentro aqui do sistema. Esse princípio aqui, ele é utilizado em alguns tipos de bombas que não necessariamente se utiliza a energia elétrica, como é o caso, por exemplo, você pode adaptar um pistão, né, nesse aqui, por exemplo, num catavento, e o catavento faz a função da energia cinética, ou seja, o catavento vai fazer esse movimento aqui de sobe e desce, e aí a água é bombeada. Da mesma forma, as rodas d'água também fazem a energia cinética, e aí por virabrequim, né? É uma estrutura chamada virabrequim que faz esse movimento aqui, adaptado na roda d'água, e que também faz o bombeamento. E esses sistemas aqui, eles são de baixa vazão, joia? Então para você ter um sistema desse aqui na propriedade, você tem que ter uma quantidade de água muito grande para poder fazer essa água girar, essa roda d'água girar muito rápido, você tem uma vazão muito grande, né? Ou colocar várias rodas dessas, e aí de repente o seu sistema vai ficar um pouco mais difícil para você dimensionar. A grande vantagem é que você não gasta energia elétrica, tanto nesse sistema quanto nesse, você não gasta energia elétrica para bombear. A desvantagem é que o volume é pequeno e a manutenção desse tipo de sistema ele é grande. Outra forma também de se fazer é utilizar o carneiro hidráulico. O carneiro hidráulico também não gasta energia elétrica. Ele apenas utiliza a diferença de nível aqui, ou seja, a água está num nível mais alto, ela entra dentro do sistema aqui do carneiro hidráulico, e aí ela enche o carneiro aqui, e aí ela vai comprimindo. Quando esse ar aqui ele está muito comprimido, ele faz uma pressão contrária. Quando ele faz uma pressão contrária, a válvula que está aqui, ela prende, não deixando a água retornar. E aí a água ela é forçada a subir pela tubulação. Então, recapitulando aqui, a água vem, ela entra, aí ela vai enchendo aqui, né? Olha só, a válvula vai abrir. Essa válvula abre, então está enchendo. Encheu, ela comprime o ar ali. O ar, ele comprime de volta a água. Quando ele comprime de volta a água, essa válvula fecha. Essa válvula fechando, a água só tem uma passagem, que é entrar por aqui. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a água ainda está vindo aqui. Então, ela está forçando novamente aqui o sistema. E aqui tem uma válvula que faz a mesma coisa que o carneiro faz. Então, ela bombeia a água aqui para dentro de novo quando essa pressão aqui diminui. E aí, isso vai acontecendo num fluxo contínuo. Vai fazendo o bombeamento da água ali. Também sem o uso de energia elétrica. Porém, é uma vazão pequena, utilizada em alguns sistemas de irrigação. Para a agricultura não é muito recomendado. E também sistemas aí sem o uso de energia elétrica, né, um sisteminha aqui muito antigo, que é a bomba Rosário, também chamada de bomba de corda, né, que consiste em transformar a energia cinética aqui em movimento aqui nas cordas, e aí a corda ela entra dentro do reservatório de água com essas estruturas rosas aqui, que são anéis. Esses anéis são exatamente da mesma espessura do diâmetro. Então, quando ele passa aqui dentro do tubo,
ele acaba prendendo a água aqui dentro do tubo e a água então só consegue sair quando chega aqui em cima, e aí vai entornando aqui. E aí consegue-se o bombeamento da água também. Essa estrutura aqui pode-se adicionar ela, né? Esse movimento pode ser feito tanto por uma roda d'água quanto por um catavento ou manual, né? Andei dando uma pesquisada em alguns vídeos aí na internet, o pessoal adapta até bicicleta aqui, ó, e vai pedalando e aí bombeia a água ali, né? E tem essas bombas manuais também, mas isso aqui não atende a nossa necessidade hídrica. O ideal mesmo o mais eficiente são as bombas centrífugas elétricas, tá bom? Isso aqui eu trouxe só a título de curiosidade aí para vocês. Pode ser utilizado, porém o dimensionamento disso aqui vai ser um pouco mais complicado. Bom, então como que a gente faz para dimensionar a bomba? Que vai dimensionar, primeiro, eu tenho que saber a minha área alagada, tá? Isso eu sei. Então, utilizando um valor hipotético aqui, adotando um valor de 5.000 metros quadrados de lâmina de água, ou de área alagada. Em segundo, eu tenho que saber as minhas perdas. As minhas perdas são as perdas por evaporação e por infiltração de água. Então, também utilizei um valor hipotético aqui de 0,2 milímetros por 0,2 milímetros. Na verdade, milímetros não é por metro quadrado, mas 0,2 milímetros significa que são 0,2 litros por metro quadrado. E aí, depois eu tenho que estimar a minha renovação. Então, normalmente, a renovação para os nossos sistemas gira em torno de 5%. E aí eu faço essa conta. 5% de 5 milhões de metros cúbicos, né? Por que 5 milhões de metros cúbicos? São 5.000 metros quadrados. Geralmente os nossos viveiros vão ter em média 1 metro de profundidade, então são 5.000 metros cúbicos. 5.000 metros cúbicos são 5 milhões de litros. Então, 5% de 5 milhões de litros dá 250 mil litros por dia. Então, eu tenho que ter uma vazão, no mínimo, de 250 mil litros por dia. Isso sem considerar as perdas. Então, vamos para o quarto passo, que é considerando as perdas. Então, como que eu calculo a perda? Se eu tenho gasto com infiltração e evaporação 0,2 litros por metro quadrado, em 5.000 metros quadrados, quanto que eu vou gastar? Então, eu multiplico 0,2 por 5.000, isso vai dar um valor de 10.000 litros, né, de 1.000 litros por dia. 1.000 litros por dia. Faço o somatório desses 1.000 litros por dia, mais o somatório da taxa de renovação aqui, isso vai dar 251 mil litros. E para transformar por hora, porque a vazão da bomba é dimensionada em hora, eu divido por 24. Então, eu preciso ter uma bomba para atender esse sistema, uma bomba de 10.458 litros por hora. E aí, tá pronto. E aí eu vou procurar uma bomba que atenda a essa demanda aqui, né? Então, o ideal é que você superdimensione isso, né? No caso aqui, você vai lá e procura uma bomba para você comprar de uns 15 mil litros hora, que vai te atender 15 mil litros hora, 12 mil litros hora, então, joia? E aí você tem opções aí de bomba para você comprar que vai te atender, e aí fica a seu critério escolher qual a melhor que vai te atender. Porém, você tem que levar em consideração não apenas a especificação que a bomba vai te trazer ali de vazão, ela vai te trazer uma especificação de vazão máxima.
Lembrando que, dependendo da altura manométrica de água ou altura de coluna de água, essa vazão ela vai diminuir. Quando quanto maior a altura, menor vai ser a sua vazão. Menor vai ser a vazão. E quanto menor a sua altura, aqui ó, maior vai ser a vazão. Então você tem que ver lá nas especificações da bomba qual é a altura que você vai precisar elevar essa água e ver se aquela bomba vai te atender na sua vazão necessária. O que é... E aí, para levar em consideração a altura de coluna de água, essa figurinha aqui representa bem. Você tem que considerar a altura de sucção, que é essa parte aqui que fica abaixo da bomba, aqui no mangote. Essa é a altura de sucção, mais a altura de recalque, que é a diferença de nível até o lugar mais alto que você vai elevar essa água. E em alguns casos também tem que levar em consideração o comprimento da tubulação que está sendo utilizada. Mas normalmente utiliza a bomba traz uma curva apenas em relação à altura de coluna de água, que é a água de recalque mais a água de a altura de sucção. E aí você já consegue dimensionar a bomba para a sua demanda e para a sua propriedade. Quanto aos aeradores, né, os aeradores eles são estruturas mecânicas que que promovem a aeração da água por contato com o ar atmosférico ou por propulsão do oxigênio do ar atmosférico com a água, né? Eles têm basicamente a função de promover esse contato mecânico aí, de fazer essa turbulência na água aí e promover esse contato do ar com a água. Os aeradores, eles podem ser de pá, são os mais comuns aí de serem utilizados, os mais baratos são os de pá. Ele pode ser de propulsão, que tem uma eficiência melhor quando comparado com o de pá. Esses de propulsão são muito utilizados em lagoas de estabilização, em lagoas de tratamento, na indústria. E o do tipo chafariz. Também pode ser considerado um aerador os sopradores radiais. O soprador radial, né, como se fosse uma bomba, porém, ao invés dele bombear água, ele bombeia ar. E eles também são bastante eficientes. Esses aqui são mais utilizados para sistemas fechados, como por exemplo laboratório. Esses aqui são mais indicados. Para sistemas abertos, viveiros e tanques, esses três tipos aqui são mais indicados. Antes de entrar em algumas especificações dos aeradores, a gente tem que entender um pouco a demanda por oxigênio dos animais, né? Como que o oxigênio se comporta no viveiro, tentando não entrar muito na questão da qualidade da água aí, só para a gente poder pegar um gancho aqui e entender como que isso funciona. Eu tenho que saber a minha demanda de oxigênio. Como que eu calculo a minha demanda de oxigênio? Eu preciso medir a quantidade de oxigênio que está sendo produzida durante o dia e aquela que está sendo consumida durante a noite. Ela é consumida pelos organismos, certo? E eu tenho que ver também a questão da idade do animal que está ali. À medida que o animal vai crescendo, a demanda por oxigênio ela vai diminuindo. Por quê? Como eu trabalho com biomassa, eu trabalho em quilos por metro quadrado. Porém, 1 quilo de alevino o consumo de oxigênio dele é diferente de 1 quilo de peixe adulto. Por quê? O alevino ele é jovem, então o metabolismo dele está mais rápido. Então, mesmo sendo 1 quilo de peixe aqui, 1 quilo de peixe aqui, o consumo de oxigênio para as formas mais jovens vai ser bem maior. No início,
quando a aquicultura se iniciou, era feito o oxigênio do viveiro, ele era fornecido basicamente pelo fitoplâncton. E aí, o controle desse fitoplâncton é que fazia com que parte do oxigênio produzido, né, era consumido pelos peixes, pelos organismos, e a outra parte era consumido pelo próprio fitoplâncton no período noturno. Normalmente, esse balanço aí de produção e consumo do fitoplâncton era em torno de 75%, ou seja, o fitoplâncton produz 100 durante o dia e consome 75 à noite, sobrando 25 apenas para os demais organismos. Isso é muito pouco para os organismos. Além do mais, tem a questão da matéria orgânica, que também consome o oxigênio. Então, acaba que ficava muito pouco. Então, a complementação, né, era feita com a renovação de água. Então, se complementava o oxigênio do viveiro com a renovação de água, porém, em alguns casos, é pouco. E aí faz-se necessário a utilização do aerador para intensificar a produção. Lembrando que o oxigênio, em ordem de prioridade, ele é o primeiro que tem que ser levado em consideração nos parâmetros de qualidade de água, porque o peixe ele passa poucas horas sem oxigênio, pouco tempo, na verdade ele passa muito pouco tempo sem oxigênio. O que ele faz, na verdade, é procurar bloquear um pouco a superfície ali, para ele promover aquela turbulência ali, conseguir pegar um pouco de oxigênio na superfície, e aí ele vai se adequando. Porém, isso gera um estresse, né, gerando perda de peso, trazendo doenças. Então, o correto é que os níveis de oxigênio sejam mantidos no ideal. Quando eles são mantidos de forma natural, beleza, mas mesmo assim é necessário ter um aerador lá para o caso de emergência. O aerador também, pessoal, ele pode ser utilizado para quebra da estratificação térmica. Ele é ligado durante o dia, o oxigênio está lá em cima, mas aí liga o aerador. Para quê? Para promover a quebra da estratificação térmica do viveiro. Ele também pode ser utilizado para essa função, não apenas para proporcionar a oxigenação do viveiro. O princípio de funcionamento dele é gerar uma turbulência na água, né, promovendo o contato da água com o ar atmosférico, e aí ele incorpora, com isso é incorporado o oxigênio atmosférico na água. Os aeradores que são mais utilizados são os de pá, né, para ambiente aberto, e para laboratório e sistemas de recirculação de água, por exemplo, é utilizado os aeradores do tipo soprador. Isso aqui é adicionado a tubulações, e aí na extremidade dessas tubulações são adicionados pedras porosas ou mangueira microperfurada ou outros tipos de difusores que promovem a aeração do sistema. A eficiência do aerador, normalmente, ela é calculada da seguinte forma. Primeiro, você tem que saber a sua demanda de oxigênio. Quanto de oxigênio você vai demandar? Quantos quilogramas de oxigênio você vai demandar dentro do seu sistema? Para manter o seu sistema dentro do ideal. E aí você faz esse somatório da sua demanda e depois você pesquisa a eficiência do aerador. A eficiência do aerador ela é medida em quilogramas de oxigênio por hora que o aerador fica ligado, quantos quilogramas ele vai ter a capacidade de incorporar no sistema. E aí, por proporção,
você compra a quantidade de aeradores necessária para poder estar atendendo o seu sistema. E para facilitar esse dimensionamento, você normalmente compra a relação que é feita, né, que é passada, tem lá nas tabelas indicadas pelos fabricantes, HP, né, cavalo vapor, por hectare. E aí você vai ver quantos HPs de aerador você vai precisar para a sua área. E com isso você consegue dimensionar a sua estrutura ali. Lembrando que normalmente você não coloca apenas um aerador. Quanto mais aeradores você colocar, por exemplo, se a sua demanda você precisa de 10 HPs para uma determinada área, ao invés de você comprar um aerador de 10 HP, você compra 5 aeradores de 2 HP. Por quê? Porque você precisa fazer a distribuição dele ao longo do viver para poder você melhorar a eficiência. Normalmente aqui no meio do viveiro não é necessário colocar aerador. Por quê? Você já tem o abastecimento de água de um lado e a drenagem do outro. Então aqui já tem um fluxo de água em que acontece a renovação. Normalmente você coloca o viveiro nos cantos mortos, né? Nos cantos aqui, nos meios, onde é chamado de cantos mortos, onde a renovação ela é menor. Então você promovendo a oxigenação nos locais onde realmente precisa, você ganha em eficiência. E aí você pode fazer o posicionamento dele em diagonal, em linha ou em paralelo, de acordo com a sua demanda. O que você não pode fazer é colocar ele muito no canto aqui. Por quê? Porque a turbulência causada pelo aerador, ela vai formar ondas aqui e desbarrancar o seu viveiro. Então o ideal é que fique 3, 4 metros longe aqui do talude, para não promover esse desbarrancamento aqui do talude. E normalmente os aeradores são ligados no período da noite, quando o oxigênio começa a baixar. Alguns sistemas mais tecnificados, eles acionam o aerador automaticamente à medida que o oxigênio do viveiro ele abaixa, certo? O que é feito normalmente é adicionado um timer no viveiro para você não precisar ficar acordando à noite, e aí você faz o dimensionamento de mais ou menos quantas horas precisa ficar ligado o aerador para ele elevar o oxigênio até o nível que você precisa, coloca um timer, o timer liga e desliga o aerador no horário e por o tempo que você necessita. O aerador, quando ele é ligado durante o dia, ou o sistema ele é muito intenso, intensificado, e aí é necessário que o aerador seja ligado durante o dia, ou o sistema, quando ele é muito intenso também, e em dias nublados também, o oxigênio ele tende a baixar, e aí então você liga o aerador durante o dia, e o normal é que se ligue o aerador durante a noite, certo? Então, era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Para a próxima aula, a gente vai ver quais são as adequações importantes nas estruturas para propagação, certo? Quais são essas adequações? São adequações necessárias em relação ao tipo de espécie, ao tipo de estrutura, ao tipo de solo, ao aproveitamento da luz solar, à incidência de chuva, a conservação da temperatura, né, da água. Então, na próxima aula vai ser um apanhado de tudo que a gente entendeu até hoje e vamos ver como é que isso vai funcionar, como é que isso funciona na prática, no dia a dia ali, tentar simular um dia a dia ali de
de uma aquicultura, né, a execução, o planejamento de uma aquicultura, certo? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo, então.